Olá, meu nome é Brígida, eu sou residente de terapia intensiva da FEMIG e hoje eu vou apresentar uma aula de hipoglicemia neonatal. Essa aula foi baseada no documento científico da Sociedade Brasileira de Pediatria, publicado em maio de 2022. A regulação da glicose, ela é feita de maneira hormonal, ela é regulada pela insulina, glucagon, cortisol, hormônio do crescimento e também pela via autônoma, que são as catecolaminas. Algumas particularidades da faixa etária pediátrica em comparação aos adultos é que nas crianças essas vias hormonais e enzimáticas são imaturas, o cérebro da criança tem maior necessidade de glicose e eles têm maior risco de hipoglicemia. A hipoglicemia é o distúrbio metabólico mais frequente na neonatologia e as formas transitórias são mais frequentes em recém-nascidos saudáveis. Ou as hipoglicemias prolongadas têm um risco aumentado de consequências neurológicas e de desenvolvimento a longo prazo. A definição da hipoglicemia, ela é controversa, né? Algumas abordagens são com base nos sintomas, outros no valor da glicose plasmática, e nos adultos e nos adolescentes, ela é definida pela tríade de Whipple, que consiste em sintomas de hipoglicemia, glicemia menor que 60 e resolução dos sintomas após a ingestão de glicose. Já a hipoglicemia neonatal, ela é uma condição individualizada em que a concentração plasmática de glicose é baixa o suficiente para causar sintomas ou sinais de disfunção cerebral. A hipoglicemia sintomática nos recém-nascidos é definida como a glicemia plasmática inferior a um limite que varia de acordo com as diretrizes. O Colégio Americano de Pediatria e a Sociedade de Endocrinologia Pediátrica definem a hipoglicemia de 0 a 48 horas de vida como 47 miligramas por decilitro e 50 miligramas por decilitro, respectivamente. Já entre 48 e 72 horas, ambas definem como aquela glicemia menor que 60, e em 72 horas, a glicemia desejada é de 70 a 99 para ambas as sociedades. Sinais clínicos podem ser classificados como leves ou graves. Os leves são secundários a uma resposta neuroendócrina, como um choro anormal, agitação, tremores, irritabilidade, palidez, cianose, hipotermia ou diaforese. Já os graves, eles são a resposta à baixa disponibilidade de glicose para o cérebro, como letargia, insuficiência respiratória, apneia, convulsões, instabilidade hemodinâmica ou até mesmo parada cardíaca. A aferição da glicemia é importante discutir porque a glicemia capilar, que é aquela mais disponível, né, à beira-leito, ela é cerca de 10 a 15% inferior à glicemia plasmática. Então, assim que identificada uma glicemia capilar, uma hipoglicemia capilar, ela deve ser confirmada por uma glicemia plasmática. Esse exame pode resultar em uma falsa hipoglicemia, como, por exemplo, aquelas amostras que demoram a ser processadas ou se o paciente tiver com extremidades frias ou cianóticas. Alguns fatores de risco, eles contribuem para a hipoglicemia no recém-nascido. Nas condições neonatais, as principais são prematuridade, recém-nascidos pequenos ou grandes para a idade gestacional, CIU, o menor dos gêmeos, filhos de mãe diabética, asfixia perinatal, dentre outros. Já as condições maternas, a principal é diabetes durante a gestação, pré-eclâmpsia, uso de algumas medicações pela mãe, como beta-bloqueadores, beta-agonistas, história familiar de hipoglicemia neonatal e filho anterior macrosômico. Como então ocorre a hipoglicemia? Durante a vida fetal, o suprimento da glicose ele é feito por difusão facilitada.
Com o trabalho de parto, os hormônios, são os glicocorticoides, as catecolaminas, eles aumentam a concentração da glicemia fetal. E a regulação da glicemia é feita por vias metabólicas controladas por hormônios, aqueles já discutidos anteriormente. A hipoglicemia ocorre quando há algum prejuízo nessas vias metabólicas. Os recém-nascidos que estão sendo amamentados, eles tendem a uma glicemia mais baixa e maior concentração de corpos cetônicos e toleram menores glicemias. As causas, elas podem ser definidas em transitória, que são aquelas que duram até 3 dias, e as persistentes, que duram mais de 3 dias. Algumas causas transitórias, elas podem persistir por um período maior. São condições especiais, como cardiopatias congênitas, baixa aceitação alimentar, policitemia, sepse, filho de mãe diabética ou filho de mãe com pré-eclâmpsia. Metade dessas hipoglicemias são transitórias e assintomáticas. 15% são transitórias sintomáticas, 35% estão associadas a outras doenças e 2% são persistentes ou recorrentes. A principal causa da hipoglicemia neonatal é o hiperinsulinismo congênito. Ele acomete 1 a cada 30.000 a 50.000 nascidos vivos e tem alta morbimortalidade, com risco de convulsão. As principais causas do hiperinsulinismo congênito, elas são transitórias, persistentes ou sindrômicas. Na transitória, são aqueles recém-nascidos, filhos de mães diabéticas, prematuros, CIU, que sofreram asfixia perinatal, isoimunização, RH, ou uso de soluções com glicose hipertônica para as gestantes. Nas persistentes, podem ser por mutações genéticas, distúrbios congênitos da glicosilação e tirosinemia, ou associados à síndrome, como Beckwith, Wiedemann, Soltis, Bernal, Fatal, dentre outras síndromes. Nas causas transitórias do hiperinsulinismo congênito, costumam ter resolução dentro de alguns dias depois do nascimento e, em casos mais raros, podem durar até 6 meses. Nas causas persistentes, deve ser instituída uma terapia específica para inibir a produção de insulina e prevenir episódios de hipoglicemia ou sintomas neurológicos. Metade dos casos da hipoglicemia do hiperinsulinismo persistente estão relacionados a mutações nesses genes, ABCC8 e KCNJ11. Desses, 80% não respondem ao tratamento do diazóxito, como a gente vai ver, a principal medicação utilizada para o tratamento do hiperinsulinismo congênito. Já a segunda maior causa são mutações no GLUD1, que é a síndrome do hiperinsulinismo com hiperamonemia. Além do hiperinsulinismo congênito, outras causas são a deficiência do GH e do ACTH. Nelas, acontece diminuição da glicogenólise, da lipólise e da gliconeogênese. Ocorre uma hipoglicemia com cetose que não responde ao glucagon. Elas podem ser isoladas ou associadas ao hipopituitarismo, que aí você vai encontrar outros achados, como micropênis, icterícia prolongada e defeitos na linha média. Outra causa é a deficiência de cortisol por insuficiência adrenal primária. Nela, ocorre a diminuição da gliconeogênese e da produção hepática de glicose. Ocorre uma cetose que também não responde a glucagon e pode resultar em atipia genital, distúrbios hidroeletrolíticos e crise de perda de sal. Outra causa é a galactosemia, em que ocorre a deficiência na enzima galactose 1-fosfato uridil transferase, que é a GALT. A suspeita acontece quando tem alteração no teste do pezinho ou por manifestações clínicas da criança, do recém-nascido. São vômitos recorrentes após ingestão de lactose, icterícia, baixo ganho ponderal, hipoglicemia, hipotonia, sepse e catarata. Ocorre principalmente uma hipoglicemia no período pós-prandial, e o tratamento é retirar a galactose da dieta.
Outra causa são os distúrbios da glicogenólise, também conhecidos como glicogenoses. Pode ser do tipo 1, 2, 3, vários tipos. São doenças hereditárias causadas por anormalidades das enzimas e dos transportadores que regulam a síntese e degradação do glicogênio. Então, ocorre uma hipoglicemia, principalmente. É o principal sintoma, mas podem ocorrer outros sintomas também. O diagnóstico é por suspeita clínica laboratorial e é confirmado pelo estudo da deficiência da enzima. O tratamento consiste em alimentação com intervalos mais curtos, alimentação contínua por sonda, utilização de amido cru na dieta para manter a glicemia, ingestão restrita de galactose, sacarose e frutose e suplementação proteica. Outra causa são os distúrbios da gliconeogênese. Os principais são a deficiência dessas enzimas, como frutose, 1,6-fosfatase, da piruvato carboxilase e outras. O fenótipo típico é uma intolerância ao jejum prolongado, com hipoglicemia recorrente associada à acidose lática com ou sem cetose. E o diagnóstico é por análise molecular. Também pode ser causa de hipoglicemia neonatal os distúrbios do metabolismo dos aminoácidos, como doença do xarope de Bordo, acidemia propiônica, acidemia metilmalônica e acidemia glutárica tipo 2. Ela tem início no período neonatal, juntamente com acidose metabólica e com anil-gap elevado. Tratamento consiste em dietas especiais e evitando o jejum prolongado. Outro erinato também que pode causar com hipoglicemia são os associados aos ácidos graxos, ao metabolismo dos ácidos graxos, como deficiência de MK e de carnitina. A abordagem diagnóstica sugerida é uma coleta de uma história clínica detalhada, consistindo história gestacional, do nascimento, o tempo que iniciou essa hipoglicemia, como que ela ocorre, os sintomas associados, histórico familiar, dentre outros. No exame físico, é importante coletar algumas medidas, como dados antropométricos, os sinais vitais, e avaliar sinais de hipoglicemia. Alguns achados do exame físico podem dar pistas da causa da hipoglicemia, como nos distúrbios de disfunção endócrina, a presença de micropênis, de anomalias na linha média, hiperpigmentação da pele, baixo ganho de peso e ambiguidade genital. Já na disfunção metabólica hereditária, pode ser achado hepatomegalia, esplenomegalia, icterícia, angiomas de aranha, catarata, sopro cardíaco, distúrbios do movimento, hipotonia, mamilo invertido, tendência a sangramento ou envolvimento de vários sistemas. Já nas síndromes genéticas, a criança vai apresentar características dismórficas, macrosomia ou hipertrofia. A investigação laboratorial sugerida é investigar todos os recém-nascidos com glicemia menor que 60 após 48 horas de vida. Sugestivo fazer uma coleta de amostra crítica. Como é feita essa coleta? O teste deve ser realizado no início da manhã, paciente colocado em dieta zero e suspensa a TIG e aferir glicemias capilares seriadas a cada 30, 60 minutos até que essa criança atinja uma glicemia menor que 50. Pode ou não ser realizado o teste do glucagon, que é administrar 1 miligrama de glucagon endovenoso, coletar uma glicemia e insulina em 10, 20, 30 minutos. É sugestivo de hiperocilismo quando ocorre uma elevação de glicemia superior a 30 da basal e uma elevação do nível de insulina. Depois do teste, da coleta da amostra crítica, é reiniciada a dieta com a TIG que a criança está. Os exames que são necessários para essa coleta de amostra crítica são lactato, insulina, peptídeo C, beta-hidroxibutirato, ácidos graxos livres, perfil de acilcarnitinas, amônias, aminoácidos e EAS. Alguns exames adicionais podem ajudar no diagnóstico. A ultrassonografia abdominal, ressonância, tomografia,
ou cintilografia, elas podem definir melhor a morfologia das vísceras maciças do abdômen, fígado, baço, pâncreas e rins. Esse é um fluxograma sugerido pelo documento de como interpretar uma amostra crítica. A criança com glicemia plasmática menor que 50, coletada então a amostra crítica. E aí é definido se ela tem ou não acidose. As crianças que têm acidose, elas podem ter um lactato elevado, que sugere uma glicemia em curto período de jejum, são sugestivas doenças de depósito de glicogênio de tipo 1 ou defeito na gliconeogênese hepática. As crianças com acidose e cetose, elas têm uma hipoglicemia em moderado período de jejum. Pode ser doença de depósito do glicogênio, tipo 3, 6 e 9, hipoglicemia cetótica, deficiência do hormônio do crescimento e ou cortisol. Já naquelas que não têm acidose, elas podem ser classificadas por ausência de cetose e de ácidos graxos livres, que são hipoglicemias em curto ou moderado período de jejum, e as crianças que vão se enquadrar nesses exames são aqueles PIG, com asfixia ao nascimento, filhos de mãe diabética, recém-nascidos com hipopituitarismo ou hiperinsulinismo congênito. Já aqueles sem acidose, sem cetose, mas com ácidos graxos livres, eles têm uma hipoglicemia em um período de jejum prolongado. E os classificados nessa parte é sugestivo de defeitos genéticos na oxigenação de ácidos graxos e de cetogênicos. A abordagem terapêutica sugerida na hipoglicemia assintomática é aumentar a frequência da alimentação, apoiando o aleitamento materno. Pode ser utilizado o gel de dextrosa 40%, administrando 200 miligramas por quilo, ou o glucagon. Essa é uma sugestão também de triagem daqueles pacientes que têm um risco aumentado, né? Que são os de hipoglicemia. Os prematuros, os recém-nascidos PIG, filhos de mãe diabética, dentre outros. Aqueles sintomáticos, né, que têm a glicemia menor que 40, devem ser tratados com glicemia venosa. Já os assintomáticos, nas primeiras 4 horas de vida, devem ser ofertada uma dieta na primeira hora de vida e 30 minutos depois aferir a glicemia. Se ela tiver menor que 25, é repetida uma dieta e coletada uma nova glicemia após 1 hora. Se ela persistir abaixo de 25, é tratada com glicose venosa, e se ela ficar entre 25 e 40, realimentar ou glicose venosa, se necessário. Aqueles que têm glicemia maior ou igual a 45, entre as dietas, tratados com glicose endovenosa, que é 200 miligramas quilo dose, né, que é uma glicose 10%, na solução de 1:4 da glicose de 50, seguida de um antigo de 5:8 a ser titulada, conforme as glicemias. O objetivo é manter a glicemia de 40 a 50. Isso é o que é esperado, né? As glicemias maior que 45 entre as dietas, o alvo. Já nos pacientes assintomáticos, que estão entre 4 a 24 horas de vida, a dieta deve ser ofertada a cada 2 a 3 horas e as glicemias coletadas antes de cada dieta. Se a glicemia for menor que 35, é repetida a dieta e uma nova glicemia após 1 hora. Persistindo abaixo de 35, tratado com glicemia venosa, e entre 35 e 45, é feita de novo a dieta ou administrada glicose endovenosa. O tratamento, mais voltado para as causas específicas, então, vou falar de cada uma aqui agora. A hipoglicemia por hiperinsulinismo, a principal medicação utilizada, a primeira linha, é o diazóxito. Ele é liberado pela Anvisa
porém não é disponível no Brasil para venda, então eles precisam ser importados. A dose inicial é de 5 miligramas por quilo dia, via oral, 2 ou 3 vezes por dia. Se o paciente não tiver resposta, pode ser titulado a dose, aumentando 5 miligramas por quilo dia a cada 4 dias, chegando ao máximo de 15 miligramas quilo dia. Como efeito colateral importante, ele provoca retenção hídrica, por isso é recomendado administrar hidroclorotiazida. Já a segunda linha é o octreotide, que é um análogo da somatostatina. A dose inicial é de 5 microgramas quilo dia, via subcutânea, e pode ser aumentado, fazer aumentos de 5 microgramas quilo dia a cada 2, 3 dias, com a dose máxima de 35 microgramas quilo dia. Ele tem vários efeitos colaterais, como anorexia, diarreia, hepatite, síndrome do QT longo e NEC. Outras fórmulas estão sendo desenvolvidas, que são análogos sintéticos da somatostatina, como lareotida e lar-octreotida. Eles possuem atividade mais longa que o octreotide, portanto, apresentam um melhor controle glicêmico. Uma outra alternativa seria uma terapia cirúrgica, né, com a ressecção daquela parte do pâncreas, causando hiperinsulinismo. Ela é indicada para os casos que não respondem ao tratamento medicamentoso ou se tiver mutações em heterozigose paterna no ABCC8 ou KCNJ11. Deve ser realizada antes um PET scan para a localização do eventual foco da lesão. Os glicocorticoides, eles não têm recomendação, não tem evidência de benefício para casos que não sejam de insuficiência adrenal primária e secundária. Deve-se levar em conta também seus efeitos colaterais, como supressão no crescimento, hipertensão arterial, intolerância alimentar, gastrite, perfuração gástrica ou intestinal, dentre outras. Concluindo, então, a hipoglicemia é o distúrbio metabólico mais comum no recém-nascido. Sua definição e seu tratamento ainda são um pouco controversos. A principal causa é o hiperinsulinismo congênito e o seguido pelos erros inatos do metabolismo, que são as principal causa após o primeiro mês de vida, e o reconhecimento imediato e o tratamento são essenciais para prevenir complicações. Muito obrigada.